E aí galera, beleza? Para honra e glória nossa Senhora, estamos hoje no dia 235 de 365 dias com o Senhor, para honra e glória do Senhor. Agora no ano 2026, seja muito bem-vindo em nome de Cristo Jesus. Estamos aqui lendo, refletindo, meditando a lei do Senhor todos os dias, para honra e glória do Senhor. Então seja muito bem-vindo em nome de Jesus. E para você que já está aqui, estamos terminando hoje, graças a Deus, o livro do profeta Jeremias, profeta do Senhor. E vamos terminar hoje o livro de Jeremias e vamos já começar, o livro de Lamentações de Jeremias, que também foi um livro escrito por Jeremias e profeta do Senhor, usado por Deus, para mostrar o julgamento da parte de Deus e o porquê Deus estava fazendo todas essas coisas para a glória do Pai. Então, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Curte aqui para que você seja instrumento de Deus para a rendição das pessoas, mais vidas, mais almas. E sem mais delongas, vamos lá. Último capítulo do livro de Jeremias. E vamos lá. Jeremias, capítulo 52. A queda de Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos quando se tornou rei e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias, de Líbna. Ele fez o que o Senhor reprova. Lembra quando nós estávamos aqui lendo, refletindo, meditando um livro de reis, de crônicas, e aí sempre trazia os reis, e aí sempre tinha uma grande parte deles, pelo menos, ele fez o que o Senhor reprova, ele fez o que o Senhor reprova. Olha, infelizmente isso faz parte do ser humano. O ser humano tem uma probabilidade altíssima de errar, uma probabilidade altíssima de ir contra o Senhor. E aí, Zedequias fez o que o Senhor reprova. Assim como fez Jeoaquim. E diga-se de passagem, Jeoaquim foi o rei levado para o exílio da Babilônia. A ira do Senhor havia sido provocada em Jerusalém e em Judá, de tal forma que ele teve que tirá-los da sua presença. E aí você vê, eles erraram tanto, eles falharam tanto, eles foram tão distantes de Deus, que Deus teve que tirar eles da presença de Deus, ali de Judá, ali de Sião. Misericórdia. Por isso que eles foram levados ali para o exílio, dentro desse contexto. Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Acamparam fora da cidade e construíram torres de assalto ao redor dela. A cidade ficou sob cerco até o 11º ano do rei Zedequias. E aí você vê, o cerco chegou. Cerco chegou para Zedequias, cerco chegou para Joaquim. Acabou. Por quê? Porque erraram, falharam, não se arrependeram, não buscaram o Senhor. Ao chegar no 9º dia do 4º mês, a fome era tão severa que não havia comida para o povo. Então o muro da cidade foi rompido. O rei e todos os soldados fugiram e saíram da cidade. À noite, na direção do jardim real, pela porta entre os dois muros, embora os babilônios estivessem cercado a cidade, foram para Arabá. Mas os babilônios perseguiram o rei Zedequias e o alcançaram na planície de Jericó. Todos os seus soldados se separaram dele e se dispersaram, e ele foi capturado. E aí você vê como Deus tinha falado, você vai ser capturado, não tem para onde você correr. Zedequias, olha, não tem. A única saída que você tem é você se render a mim, é você buscar a mim, é você se submeter ao rei da Babilônia. Mas se você tentar buscar, se você tentar lutar, se você tentar fugir, se você tentar fazer algo diferente, você não vai ter saída. Não é assim que funciona. Ele foi elevado ao rei da Babilônia em Ribla, na terra de Amate, que o sentenciou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dos seus olhos. E também matou todos os nobres de Judá. Então mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze e o levou para a Babilônia, onde o manteve na prisão até o dia de sua morte. Olha que fim Zedequias teve. Por quê? Porque não confessou seus pecados, não confessou sua falha, não se arrependeu. E Deus deixou claro, olha, se arrependa para que você viva, se arrependa para que você tenha uma vida diferente. Se arrependa para que o mal não chegue até você. Se arrependa para que você não venha comer o fruto do seu pecado. E é o que Deus quer de nós. Olha, se arrependa. Se arrependa para que, de fato, você venha andar conforme a vontade do Senhor.
No décimo dia do quinto mês, do 19º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nabuzaradã, comandante da guarda imperial, que serviu o rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Ele incendiou, olha, ele incendiou o templo do Senhor. Lembra que até então o templo estava de pé? O palácio real e todas as casas de Jerusalém, todos os edifícios importantes foram incendiados por ele. O exército babilônio, sob o comando da guarda imperial, derrubou todos os muros em torno de Jerusalém. E aí você vê, ó. Lembra que depois foi necessário Neemias para poder reconstruir os muros? Por quê? Porque aqui, ó, Nebuzaradã derrubou todos os muros em torno de Jerusalém. Nebuzaradã deportou para a Babilônia alguns dos mais pobres e o povo que restou da cidade, juntamente com o restante dos artesãos, e aquele que tinha se rendido ao rei da Babilônia. Mas Nebuzaradã deixou para trás o restante dos mais pobres da terra para trabalhar nas vinhas e no campo. Os babilônios despedaçaram as colunas de bronze, os estrados móveis e o mar de bronze que ficavam no templo do Senhor. Levaram todo o bronze para a Babilônia. E também levaram embora as panelas, pás, tesouras de pavio, bacias de aspersão, tigelas e todos os utensílios de bronze usados no serviço do templo. Lembra que Deus falou? Olha, vai ser tudo levado. Tudo vai sair do templo. Sabe por quê? Porque vocês não buscaram. O comandante da guarda imperial levou embora as pias, os incensários, as bacias de aspersão, as panelas, os candeeiros, as tigelas e as bacias usadas para as ofertas derrubadas. Tudo que era feito de ouro puro ou de prata. Lembra que já tinha sido levado um pouco antes alguns objetos? E aí o pessoal falou, não, o resto não vai ser levado não. Aqueles sacerdotes, que não eram sacerdotes, que eram enganadores, não vai ter nada. Não tem problema nenhum. Pronto, aqui cumpriu a palavra de Deus. Tudo foi levado. O bronze tirado das duas colunas e o mar e os 12 tesouros de bronze e os 12 touros de bronze debaixo dele e os estrados móveis que o rei Salomão fizera para o templo do Senhor eram mais do que se podiam pesar. Cada uma das colunas tinha 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência. Cada um tinha 4 dedos de espessura e era oca. O capitel de bronze no alto de uma coluna tinha 2 metros e 25 centímetros de altura e era ornamentado com uma peça entrelaçada de romãs de bronze em volta. Tudo de bronze. A outra coluna com as suas romãs eram iguais. Havia 96 romãs nos lados. O número total de romãs acima da peça entrelaçada ao redor era de 100. Olha quantas peças tinham ali montadas e estruturadas ali para o templo do Senhor. Lembra lá em Levítico? Lembra lá em Deuteronômio? Que o Senhor estabeleceu. Então, vamos seguir. O comandante da guarda tomou como prisioneiros o sumo sacerdote Zeraías, o sacerdote adjunto Sofonias e os 3 guardas da porta, dos que ainda estavam na cidade. Tomou o oficial encarregado dos homens de combate e 7 conselheiros reais. Também tomou o secretário, que era o oficial maior, encarregado do alistamento do povo da terra, e 70 de seus homens que foram encontrados na cidade. O comandante Nebuzaradã tomou todos eles e os levou ao rei da Babilônia em Ribla. Ali em Ribla, na terra de Amate, o rei fez com que fossem executados. Acabou. Assim Judá foi para o cativeiro, longe de sua terra. Esse é o número dos que Nebuzaradã levou para o exílio. Olha, aqui vamos pular, que é igual aquela questão de genealogia. Se você quiser ler, pode ir lendo. Se você quiser ler, pode ir lendo. Mas nós vamos pular aqui por causa do horário. E aí, se você quiser ler, pode ir lendo. Mas vamos pular aqui por causa do horário. Foram ao todo 4.600 judeus, né, dentro dessa lista aqui. Joaquim é libertado. No 37º ano do exílio do rei, Joaquim em Judá, no ano em que Evil-Marodaque tornou-se rei da Babilônia, ele
libertou Joaquim, o rei Judá, da prisão no 25º dia do 12º mês. Ele falou bondosamente com ele e lhe deu um assento de honra mais elevado do que os dos outros reis que estavam com ele na Babilônia. Você vê. Deus ainda teve bondade com Joaquim. Deu um local de honra para ele. Desse modo, Joaquim tirou as roupas da prisão e pelo resto da sua vida comeu à mesa do rei. O rei da Babilônia deu a Joaquim uma pensão diária até o dia de sua morte. Você vê, Deus ainda escolheu honrar Joaquim, apesar do erro, apesar da falha, apesar dos pecados. Por quê? Porque Deus é bom. Deus tem misericórdia. Creio eu que nesse tempo aqui Joaquim teve muito tempo para pensar, para se arrepender, para buscar o Senhor. E justamente Deus conhece o coração. E Deus, de fato, mostrou sua graça e sua misericórdia para Joaquim. E agora, aqui finalizamos, para a honra e glória do Senhor, o livro de Jeremias, profeta Jeremias, servo do Senhor. E agora vamos para Lamentações de Jeremias. Justamente esse livro foi escrito nesse tempo, nesse período, onde Jeremias estava ali contando aquilo que está vivendo, aquilo que está passando, aquelas situações terríveis. E aqui é um livro poético. Ele vai contar a aflição. Não a aflição vivida de forma individual, como Jó, ou a aflição vivida de forma geral, como o próprio Jeremias. Ele contou a aflição do povo. Ou também não a aflição no sentido da queda do homem, no sentido da humanidade, do pecado que faz parte da humanidade, não. Mas ele vai contar aqui a aflição que Israel estava vivendo. Israel neste tempo, neste período. Israel debaixo da justiça de Deus. E a distância que Israel estava de Deus. Isso vai ser muito evidente aqui em determinados pontos. E vamos lá para a honra e glória do Senhor. Lamentações de Jeremias, capítulo 1. Como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente. E aí você vê, ó. Lembra que antes da deportação, Jerusalém era muito cheia. Pronto, agora está deserta. Acabou. Como se parece com uma viúva, que antes era grandiosa entre as nações. A que era a princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava. Acabou. O brilho, a alegria, a felicidade, o esplendor de Jerusalém se foi. A vida de Jerusalém já era. Não há mais som. E aí, às vezes, meu Deus, é ruim que não haja som? Sim, é porque não tem vida. Se há som, tem vida. Se há som, tem pessoas. Se há som, tem movimento. Não tem som. Acabou a vida. Choro amargamente à noite. As lágrimas rolam por seu rosto. De todos os seus amantes, nenhum a consola. Todos seus amigos a traíram. Tornaram-se seus inimigos. Em aflição e sob trabalhos forçados, Judá foi levado ao exílio. Vive entre as nações, sem encontrar repouso. Todos os que a perseguiram a capturaram, em meio ao seu desespero. E aí você vê, todos que a buscaram, que a perseguiram, a capturaram. Os caminhos para Sião pranteiam, porque ninguém comparece às suas festas fixas. Todas as suas portas estão desertas, seus sacerdotes gemem, suas moças se entristecem. E ela se encontra em angústia profunda. Seus adversários são os seus chefes. Seus inimigos estão tranquilos. O Senhor lhe trouxe tristeza por causa dos seus muitos pecados. Olha, o Senhor lhe trouxe tristeza. Ó, por causa dos seus muitos pecados. Olha, a gente não tem muito tempo, mas só essa questão aqui. Deus ele sempre deixou uma coisa. E ó, só para continuar aqui, só para finalizar esse raciocínio aqui. Seus filhos foram levados ao exílio. Olha, deixa eu só pontuar isso aqui.
prisioneiros do adversário. O que acontece? Deus deixou claro que tudo aquilo que o povo viveu, né, estava vivendo, tudo aquilo o povo ia colher. E não só o povo, mas de forma individual, eu e você. Você podia agora estar fazendo qualquer coisa, assim também como eu, para a honra e glória do Senhor. Mas escolhemos estar aqui. Escolhemos dedicar o nosso tempo aqui. Escolhemos dedicar nosso tempo comendo, refletindo, meditando, lendo, ouvindo, buscando entender a lei do Senhor. Então, tudo que fazemos tem consequência. Tudo que fazemos está sendo escrito em um livro a nosso respeito. Tudo que fazemos faz parte do memorial da nossa vida. Por isso que está escrito que receberemos galardão. Galardão é recompensa. Galardão é prêmio. Galardão é uma dádiva. É um presente. Não presente no sentido de, é só uma graça. Ou seja, algo que você não fez. É o contrário. É um trabalho que você fez. Ou seja, é um direito que você recebe. É algo que você plantou para você receber. Isso é galardão. E vamos receber galardão. Então, Israel estava recebendo aqui o seu galardão. Nesse caso, um galardão de pecado. Nesse caso, um salário do pecado. Ou seja, Israel trabalhou no pecado. Logo, Israel colheu o fruto do pecado, que foi a destruição, o exílio. Foi a prisão. Agora, o oposto colhemos também. Quando nós estamos aqui buscando o Senhor, nos dedicando ao Senhor, investindo nosso tempo a Deus, isso é para a glória do Senhor. Deus não deve nada a ninguém. Todo o esplendor fugiu da cidade de Sião. Seus líderes são como corças, que não encontram pastagem. Sem forças, fugiram diante do perseguidor. Nos dias da sua aflição e do seu desnorteio, Jerusalém se lembra de todos os seus tesouros que lhes pertenciam nos tempos passados. Quando seu povo caiu nas mãos do inimigo, ninguém veio ajudá-la. Seus inimigos olharam para ela e zombaram da sua queda. E aí você vê, os inimigos de Jerusalém zombaram de Jerusalém. Inclusive se alegraram com a queda de Jerusalém. Jerusalém cometeu graves pecados. Por isso tornou-se impura. Você vê, olha, deixa eu te falar uma coisa. O pecado corrompe. O pecado suja. O pecado nos torna impuros. Então, se arrependa, não peque não. Para que você fique santo, fique limpo, fique correto. Para que você não fique, a sua própria consciência não venha a te machucar. Todos os que a honraram agora a desprezam, porque viram a sua nudez. Ela mesma geme e se desvia deles. Sua impureza prende-se às suas saias. Ela não esperava que chegaria o seu fim. Sua queda foi surpreendente. Ninguém veio consolá-la. Olha, Senhor, para a minha aflição, pois o inimigo triunfou. E aí você vê, para todos a queda foi surpreendente. Mas Deus estava avisando, 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 avisando. Você vai cair, você vai afundar. Não vai ter saída para você. Você está pecando, você está errando, você está falhando, você está buscando uma vida de pecado. Você vai colher o fruto disso. Você está plantando o mal, você vai colher o mal. Você está plantando o pecado, você vai colher o pecado. Se arrependa. E assim foi. O adversário saqueia todos os seus tesouros. Ela viu nações pagãs entrarem em seu santuário, sendo que tu as tinha proibido de participar de tuas assembleias. Todo o seu povo se lamenta enquanto vai em busca de pão, e para sobreviverem, trocam tesouros por comida. Olha, Senhor, e considera, pois tenho sido desprezado. Olha, aqui é literalmente Jerusalém sentindo a dor de estar
de estar sendo desprezada. Mas não é que Deus virou as costas e desprezou porque Deus é mau. Não, é o contrário. É porque Jerusalém teve a escolha de não servir a Deus. Isso aqui não é nada mais, nada menos do que está colhendo aquilo que plantou. Olha, toda ação tem uma reação. Nós temos que entender isso e viver de tal maneira. Não adianta. Vocês não se comovem. Todos vocês que passam por aqui, olhem ao redor e vejam se há sofrimento maior do que o que me foi imposto e que o Senhor trouxe sobre mim, no dia em que se acendeu a sua ira. Do alto, ele fez cair fogo sobre os meus ossos. Armou uma rede para os meus pés e me derrubou de costas. Deixou-me desolada e desfalecida o dia todo. Os meus pecados foram amarrados num jugo. Suas mãos os ataram todos juntos e os colocaram em meu pescoço. O Senhor abateu a minha força. Ele me entregou àqueles que não consigo vencer. O Senhor despeçou todos os guerreiros que me apoiavam. Colocou um exército contra mim para destruir os meus jovens. O Senhor pisou no seu lagar a virgem, a cidade de Judá. É por isso que eu choro. As lágrimas inundam os meus olhos. Ninguém está por perto para consolar-me. Não há ninguém que restaure meu espírito. Meus filhos estão desamparados porque o inimigo prevaleceu. E aí você vê, olha, meus filhos estão desamparados porque o inimigo prevaleceu. Errado. Não é porque o inimigo prevaleceu que seus filhos estão desamparados, não, Sião. É porque você abandonou o Criador. É porque você virou as costas para o Criador. É porque você pecou. Os inimigos só são uma ferramenta. Mas poderia ter sido guerra. No caso, não guerra no sentido de outros homens, mas um evento qualquer. Uma adversidade qualquer. Uma inundação, fogo, peste, fome. A questão toda é, os seus filhos estão desamparados porque você virou as costas para Deus. Suplicante, Sião estende as mãos, mas não há quem a console. O Senhor decretou que os vizinhos de Jacó se tornem seus adversários. Jerusalém tornou-se coisa imunda entre eles. O Senhor é justo. Ó, o Senhor é o quê? Justo. Acabou. O Senhor é justo. Mas eu me rebelei contra a sua ordem. Ouçam todos os povos, olhem para o meu sofrimento. Meus jovens e as minhas moças foram para o exílio. Chamei os meus aliados, mas eles me traíram. Meus sacerdotes e meus líderes pereceram na cidade, enquanto procuravam comida. Agora para poderem sobreviver. Veja, Senhor, como estou angustiada. Estou atormentada no íntimo. E no meu coração me perturbo, pois tenho sido rebelde. Lá fora a espada a todos consome. Dentro impera a morte. Os meus lamentos têm sido ouvidos, mas não há ninguém que me console. Todos os meus inimigos sabem da minha agonia. Eles se alegram com o que fizeste. Você vê, os meus inimigos se alegram com a minha derrota. É o que Sião está dizendo. Quem dera trouxesses o dia que anunciaste para que eles ficassem como eu. Lembra que Deus anunciou que Deus traria o dia do juízo para toda a terra? Então, traz o dia do juízo para que todos fiquem como eu. Que toda a maldade deles seja conhecida diante de ti. Faze com eles o que fizeste comigo, por causa de todos os meus pecados. Os meus gemidos são muitos e o meu coração desfalece. Lamentações de Jeremias, capítulo 2. O Senhor cobriu a cidade de Sião com a nuvem de sua ira. Misericórdia. Olha, Deus cobriu Sião com a nuvem de sua ira. Misericórdia. Lançou por terra o esplendor de Israel.
que se elevava para os céus. Não se lembrou do estrado dos seus pés no dia da sua ira. Sem piedade, o Senhor devorou todas as habitações de Jacó. Em sua ira destruiu as fortalezas das filhas de Judá. Derrubou ao chão e desonrou o seu reino e os seus líderes. Em sua flamejante ira, cortou todo o poder de Israel. E aí você vê, ó, Deus, ele veio para todos. Grandes, pequenos, fortes, fracos. Acabou. Deus trouxe seu juízo sobre todos. Retirou a sua mão direita diante da aproximação do inimigo. E aí você vê, o inimigo foi chegando e Deus foi lá e tirou sua mão. Queimou Jacó com um fogo ardente, que consome tudo ao redor. Como o inimigo preparou seu arco. Como um adversário, a sua mão direita está pronta. Ele massacrou tudo o que era agradável contemplar. Derramou sua ira como fogo sobre a tenda da cidade de Sião. O Senhor é como um inimigo. Ele tem devorado Israel. E aí você vê, meu Deus, eu fico assim, Senhor. O Senhor é como inimigo, ele tem devorado Israel. Olha, tudo isso aqui aconteceu não foi por causa de Deus. Foi por causa do próprio Israel, foi por causa do próprio Sião. Foi Sião que escolheu errar. Foi Sião que escolheu pecar. Agora, o Senhor é como inimigo, ele tem devorado Israel. Por que não fala aqui? Os meus pecados fizeram com que Israel caísse. Os meus pecados fizeram com que Israel fosse levado para a Babilônia. Os meus pecados fizeram com que os meus filhos viessem a morrer. Os meus pecados fizeram com que todo o povo agora esteja passando fome. Ah, o Senhor é como inimigo. Ele tem devorado Israel. Pelo amor de Deus. Assuma a responsabilidade. Traga para si a responsabilidade. Os seus pecados, ó Sião, te levaram ao exílio. Tem devorado todos os palácios e destruído as suas fortalezas. Tem feito multiplicar os prantos e as lamentações da filha de Judá. Ele destroçou a sua morada como se fosse um simples jardim. E aí você vê. Deus destroçou a morada. Olha, Deus falou o tempo inteiro. Se vocês me buscarem, não vai ter inimigo. Não vai ter falta de comida, não vai ter falta de água, não vai ter falta de nada. Agora, Deus destroçou sua morada como se fosse um simples jardim, o seu templo. Destruiu seu local de reuniões. O Senhor fez esquecidas em Sião suas festas fixas e os seus sábados em seu grande furor. Rejeitou o rei e o sacerdote. E aí você vê, rejeitou o rei e o sacerdote. Agora, por que Deus rejeitou? Ah, porque Deus acordou e falou, não, eu esqueci da minha aliança. Não, eu esqueci da minha promessa. Não, eu esqueci da minha palavra. Não. Muito pelo contrário. Deus mandou profetas, Deus mandou sacerdotes, Deus mandou reis, Deus mandou pessoas, Deus mandou sua lei repetidas vezes. E ele falava sempre uma coisa, se arrependa Israel, se arrependa reis, se arrependa sacerdotes. Voltem-se para mim, para que a minha aliança não seja rompida por parte de vocês. Assumam a responsabilidade que vocês têm. Se comprometam com a minha aliança. Sejam firmes em me buscar. Porque, ó, vocês estão longe de mim. Vocês estão longe da minha presença. E se vocês se mantiverem assim, vocês vão cair. Se arrependa. Viva diferente. Faça diferente. Aí, por isso, pelo fato do povo não ter buscado a Deus, não ter voltado ao Senhor, não ter lembrado da aliança do Senhor, aí sim, por isso que Deus rejeitou o rei e o sacerdote. Mas se fosse o contrário, Deus iria rejeitar? A mesma questão lá de Caim e Abel. Caim, o pecado bate, ó, o pecado bate a sua porta. Cabe a você dominar. Cabe a você fazer diferente. E ó, você não sabe que se você fizer o sacrifício certo, de fato, com vontade, não será aceito? Ou seja, você tem a capacidade de fazer o certo.
Você sabe fazer o certo. Você sabe o caminho certo. Você sabe o caminho direito. Faça o certo. O Senhor rejeitou o seu altar e abandonou o seu santuário. Ele entregou aos seus inimigos os muros dos seus palácios. E eles deram gritos na casa do Senhor. E aí você vê, eles deram o quê? Gritos na casa do Senhor. Isso aqui é um ato de perversidade. Como é que na casa de Deus você vai gritar? Olha, como faziam nos dias de festa. O Senhor está decidido a derrubar os muros da cidade de Sião. Esticou a trena e não poupou a sua mão destruidora. Faz com que os muros e as paredes se lamentassem. Acabou. Juntos a eles se desmoronaram. Ponto. Chegou ao fim. Suas portas caíram por terra. Suas trancas ele quebrou e destruiu. O seu rei e os seus líderes foram exilados para diferentes nações. E a lei já não existe. Seus profetas já não recebem visões do Senhor. E aí você vê. Na época de Samuel? Na época de Samuel, o povo também não recebia visões da parte de Deus. Por quê? Porque o povo vivia no pecado. Porque o povo vivia buscando outros deuses. Porque o povo vivia longe da aliança de Deus. Por isso Deus não estava no meio deles. E agora, do mesmo jeito, já não se recebem visões do Senhor. Os líderes da cidade de Sião sentam-se no chão em silêncio, despejam pó sobre a cabeça e usam vestes de lamento. As moças de Jerusalém inclinam a cabeça até o chão. Meus olhos estão cansados de chorar. Minha alma está atormentada. Meu coração se derrama. Porque o meu povo está destruído. Porque crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Misericórdia. Eles clamam às suas mães, onde está o pão e o vinho? Ao mesmo tempo em que desmaiam pelas ruas da cidade, como os feridos. As suas vidas se desvanecem nos braços de suas mães. Que posso dizer a seu favor? Com que posso compará-la, ó cidade de Jerusalém? Com que posso assemelhá-la, a fim de trazê-la consolo, ó virgem cidade de Sião? Sua ferida é tão profunda quanto o oceano. Quem pode curá-la? As visões dos seus profetas eram falsas e inúteis. Eles não expulsaram o seu pecado. Olha, eles não expuseram o seu pecado. Às vezes, a gente não gosta de ouvir sobre o pecado, né? Às vezes a gente não gosta de ouvir sobre o erro, né? Às vezes a gente não gosta de ouvir, olha, faça o certo, faça o correto. Mas, isso aqui é uma falha. A gente tem que ouvir nossos erros. A gente tem que reconhecer nossos erros. A gente tem que reconhecer nossas falhas. Eles não expuseram o seu pecado para evitar o seu cativeiro. Se os pecados fossem expostos, o cativeiro seria evitado. É o que Deus está falando aqui. As mensagens que eles lhes deram eram falsas e enganosas. Quais eram as mensagens? Paz, paz, só haverá paz. Não. Deus estava dizendo, se arrependa. Acabe com o pecado no meio do povo. Que haja justiça. Todos os que cruzam seus caminhos batem palmas. Eles zombam e maneiam a cabeça diante da cidade de Jerusalém. É essa cidade que era chamada a perfeição da beleza? A alegria de toda a terra? Todos os seus inimigos escancaram a boca contra você. Elas zombam, rangem os dentes e dizem, nós a devoramos. Esse é o dia que esperávamos. Chegou o fim. E eis que vivemos até vê-lo chegar aqui. Ou seja, Jerusalém caiu, estamos aqui de pé. O Senhor fez o que planejou. Cumpriu a sua palavra, que há muito havia decretado. Derrubou tudo sem piedade. Presta atenção aqui nesse termo. Derrubou tudo. Derrubou tudo sem piedade. Olha,
às vezes nós estamos aqui nessa parte do texto, para honra e glória do Senhor, e às vezes a gente pode ter uma imagem assim, não, Israel, algumas casas caíram, o muro caiu, o templo foi destruído. Mas ainda tinha pessoas, ainda tinha casas, ainda tinha ali, né, morada de algumas pessoas, alguns grupos. Não, derrubou tudo. Tudo foi derrubado, tudo foi destruído, tudo foi acabado, tudo foi para o chão. Permitiu que os inimigos zombassem de você. Exaltou o poder dos seus adversários. O coração do povo clama ao Senhor. Ó muro da cidade de Sião, corram como um rio, as suas lágrimas dia e noite. Não se permita nenhum descanso, nem dê repouso à menina dos seus olhos. Levante-se e grite no meio da noite, quando começarem as vigílias noturnas. Derrame o seu coração como águas na presença do Senhor. Levante-se para ele as mãos em favor da vida dos seus filhos, que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas. Olhe, Senhor, e considera a quem trataste dessa maneira. E aí você vê, olha, Senhor, quem foi que o Senhor tratou dessa forma? O pecado foi perverso, mas Senhor, o Senhor está tratando a gente com muita rigidez. Deverão as mulheres comer seus próprios filhos, que elas criaram com tanto amor? Deverão os profetas e os sacerdotes ser assassinados no santuário do Senhor? Jovens e velhos espalham-se em meio ao pó das ruas. Meus jovens e minhas virgens caíram mortos à espada. Tu os sacrificaste no dia de tua ira. Tu os mataste sem piedade. Como se faz convocação para um dia de festa. Convocaste contra mim terrores por todos os lados no dia da tua ira, no dia da ira do Senhor. Ninguém escapou nem sobreviveu. Aqueles dos quais eu cuidava e que eu fiz crescer, o meu inimigo destruiu. Acabou. Olha, o cenário aqui é um cenário de destruição, é um cenário de morte, é um cenário de queda, é um cenário de pavor, é um cenário de terror. É um cenário aqui totalmente de fim de mundo. É um cenário aqui totalmente de apocalipse. Mas lembra que Deus falou? Depois de tudo isso, o que é que vai acontecer? Ele vai trazer o renovo. Ele vai cuidar de Jerusalém. Ele vai cuidar de Sião. A ferida que foi aberta lá atrás pelo pecado do povo, essa ferida Deus vai cuidar. Essa ferida Deus vai limpar. Essa ferida Deus vai literalmente curar, não só neste tempo desse pecado de Sião, mas de toda a humanidade através de Cristo Jesus. E para a honra e glória do Senhor, esse foi o nosso dia 235. Se inscreve aqui para que você seja instrumento de Deus para levar a reino dos céus às pessoas, mais vidas, mais almas, em nome de Cristo Jesus. Curte aqui para que você seja instrumento de Deus, em nome de Cristo Jesus. Escreve aqui a palavra dia, D-I-A, para eu saber que chegou até o fim. Escreve aqui a palavra dia para eu saber que chegou até o fim. Mais uma vez, eu sou feliz e grato a Deus em nome de Jesus. Depois eu você por chegar até aqui. Se Deus quiser, até amanhã, dia 236, nesse mesmo horário, aqui mesmo, para a honra e glória do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Cristo Jesus. Até amanhã, dia 236, em nome de Jesus. Amém.